Olá galera, vamos para a segunda aula aí da parte sobre funções inversas e agora eu vou para a definição e vou trabalhar alguns exemplos sobre função sobrejetora, tá? Então, quando que uma função é sobrejetora? Quando todo elemento do contradomínio é imagem, né, está associado a algum elemento do meu domínio, né? Ou seja, o conjunto imagem ele é igual ao contradomínio, né? Ele, além de estar contido, ele é mais do que isso, ele é exatamente o meu contradomínio todo, tá? É isso que está dizendo aqui a definição. Exemplos. Vocês vão ver aqui também que é o seguinte, quando a gente for fazer provar que é sobrejetiva, que uma função sobrejetiva, na verdade, a continha que a gente faz para comprovar é a conta que a gente vai fazer lá no futuro para determinar a inversa de uma função, tá? Quando tal função possui inversa. Então vamos lá, né? Eu estou afirmando na letra A que a função é f de R em R, com f de x igual a x mais b, onde A é diferente de zero, vou até grifar aqui, porque isso é importante demais. De A é diferente de zero, eu estou afirmando que essa função ela é sobrejetiva, tá? Então vamos demonstrar. Então como é que eu demonstro que uma função é sobrejetiva? Vou pegar um y, né? Normalmente a gente chama de y, né? Quando está trabalhando com x e y, o y é um valor, né, do contradomínio. É um valor normalmente também nomeado para ser imagem. Então, seja y pertencente ao contradomínio de f. Ou seja, eu não estou falando nada que o y pertence ao conjunto imagem de f, não. Tá? Só estou pegando um y qualquer no contradomínio de f. Ele pode ser imagem ou não. Mas aí eu vou querer mostrar o quê? Que tanto faz o y que eu pegue, sempre vai existir um x associado a ele, quando a minha função for sobrejetora. Tá? E aí eu comprovo que, na verdade, todo elemento y do contradomínio é imagem de alguém, ou seja, não tem exceção, né, para o todo. Né? Então, o meu conjunto imagem é exatamente o contradomínio. Então, vou pegar o y pertencente ao contradomínio de f, um y qualquer, e vou igualar a minha lei de formação. Tá? Vou assumir que ele é imagem de algum x. Né? Na verdade, eu estou igualando a lei de formação para procurar para ver se tem algum x associado a ele. Aí lá no final eu comento qual o problema que poderia dar se não tivesse o x associado a esse y. Então, a minha tarefa aqui agora, o y está isolado. Só que agora eu vou isolar o x para ver as possibilidades para esse x. Né? Se tem como esse x está associado a esse y. Então, primeira coisa, eu tenho que isolar a parcela que tem x. Então, eu tenho que isolar o ax. O b está somando essa parcela a x. Então, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar y menos b é igual a ax. O a está multiplicando o x. E o a é diferente de zero. O inverso de multiplicar, já que eu quero isolar o x, o inverso de multiplicar é dividir. Como o a é diferente de zero, eu posso passar o a dividindo. Então, vai ficar x igual a y menos b dividido por a. Aí, agora, nesse finalzinho, depois que a gente isola o x, que a gente tem que pensar. Há alguma restrição para esse x? Não há. Peguei um y qualquer, que é um valor real, pertencente ao contradomínio de f. Subtrair de um b, que vai dar um número real também, e dividir para o número a diferente de zero. Então, essa conta aqui, ela existe em um único número real. Lembrando, para ser função, o x atrelado ao y aqui, associado ao y, esse x que está associado ao y, ele não pode estar associado a nenhum outro y. Então, essa conta aqui só pode ter uma possibilidade para resultado dela. Então, como não há restrição nenhuma, e essa conta aqui só é possível ter um resultado,
eu encontro o y que vai estar associado, eu encontro o x que vai estar associado a este y que eu tomei lá na frente. Tudo bem? Na verdade, o que eu fiz? Eu estou mostrando que todo y que eu pegar, se eu quiser achar o x, né, associado a ele, basta eu substituir nessa formulazinha. O valor de y menos b dividido por a. Então, nota que esse x, por isso que eu afirmei aqui, ó, pertence ao domínio de f. Tudo bem? Então, eu comprovei que essa minha função lá é sobrejetora. Tá bom? E aqui tem uma observação que eu coloco. A ideia para verificar a sobrejetividade de uma função f é mostrar que para todo y pertencente ao domínio de f, é o que eu já falei com vocês, né? Existirá x pertencente ao domínio de f, tal que f de x é igual a y. Né? Em termos práticos, colocamos y no lugar de f de x e isolamos o x. Ao isolar o x, temos que analisar se não há restrições para y na expressão. Tá? Então, aqui, que na verdade, restrição para y seria restrição para x também. Né? Então, eu vejo que não há restrição, então esse x associado ao y, existe e está bem definido. Vamos para o exemplo da letra B, onde eu afirmo que f de R em R, com f de x igual a x ao quadrado menos 2x, uma função quadrática, ela não é sobrejetiva. Tá? Então, nessa demonstração aqui, o que eu tenho? De novo, é mostrar o contra-exemplo. Eu vou mostrar algum cara no contradomínio, algum número real, né, que não é imagem de nenhum elemento x. Né? Aqui, se eu não me engano, mais para baixo vai ter mais 2 ou 3 formas que eu fiz aqui para comprovar isso. Então, vamos para a primeira, que é a ideia do contra-exemplo mesmo, né? Então, aqui, ó, menos 2 pertence ao contradomínio de f, porque o contradomínio de f são todos reais. Tudo bem? Mas 2, na verdade, que é menos 2, tá? Desculpa aqui, mas menos 2 não pertence ao conjunto imagem de f. Por que eu sei disso? Se a gente lembrar o estudo sobre funções quadráticas e o gráfico da função quadrática, eu tenho que o a é maior do que zero. Então, a parábola que representa essa função tem a concavidade voltada para cima. E o y do vértice, se você jogar na formulazinha lá, ele é menos 1. Então, essa função, por ter concavidade para cima, desculpa, né? O a é maior do que zero, então a função tem concavidade para cima, voltada para cima. Como o y do vértice é menos 1, então o conjunto imagem dessa função vai ser do menos 1, incluindo menos 1 até mais infinito. Por que eu sei que vai por mais infinito e não por menos infinito? Porque a concavidade está voltada exatamente para cima. Tá? Ou seja, qualquer valor y menor do que menos 1 não é imagem de nenhum elemento do domínio, né? Por essa função. Então, esse seria um jeito de demonstrar. Galera, é uma ou outra. Eu estou dando 3 opções de solução, né, de demonstração aqui, mas na verdade, no exercício vocês vão fazer uma ou outra, ou uma terceira. Outra forma de pensar nisso seria o seguinte: sabendo que f não é sobrejetiva, vamos ao contra-exemplo. Então, olha só, vou substituir. Isso aqui, na verdade, é um pouco de raciocínio lógico. Por quê? Na verdade, eu já tenho ideia que o menos 2, por isso que eu já vou direto para o contra-exemplo. Eu já tenho ideia que o menos 2 não é imagem de ninguém. Então, pego o y, naquela ideia de substituir f de x por y. Então, estaria aqui, ó, f de x, aqui, onde eu grifei, é igual a x ao quadrado menos 2x. Então, aqui eu substituo por y. Só que eu já estou substituindo por y específico, que aqui, para mim, basta um exemplo que fura a definição. Não preciso mostrar que é para todo. Então, escolhi um valor para y, menos 2, está no contradomínio, igualei a lei de formação a ele. O menos 2 aqui, se eu passo para o lado esquerdo aqui, vai ficar mais 2. Aí eu chego nessa equação do segundo grau, né? O lado direito já está igualado a zero. Quando eu aplicar o delta, para ir para a fórmula de Bhaskara, eu vou chegar aqui, o delta
né? Vou concluir que o delta é menor do que zero. O que que significa? Se o delta é menor do que zero, significa que esta equação, né, aqui não tem raiz. Ou seja, não existe x, né, tal que x ao quadrado menos 2x seja igual a menos 2. Então aqui está a contradição, né? Porque se f fosse sobrejetura, deveria existir um x, que eu substituísse aqui, o resultado desse menos 2. Mas como o delta é menor do que zero, eu sei que essa equação não possui raiz. Então, nesse contexto, significa o quê? Não existe x pertencente ao domínio de f, tal que f de x seja igual a menos 2. Então, ela realmente não é sobrejetiva. E uma terceira aqui seria eu usando a definição, isolando, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu vou substituir o f de x por y. Então, essa terceira opção aqui seria o seguinte: eu não tenho ideia, não consegui pensar no contra-exemplo. Então, vou fazer uma conta algébrica, né? Usar aqui o y mesmo, genérico, e vou ver as restrições para y. Se tiver restrição para y, não vai ser sobrejetiva, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é o seguinte: quando eu faço esse caminho aqui, essa terceira forma de fazer é quando eu não consigo pensar no contra-exemplo, então eu não tenho certeza se é ou não é sobrejetivo. Aí eu vou por esse caminho, que nesse caminho aqui eu provo a sobrejetividade, assim como eu provo que não é também. Então, no lugar do f de x, coloquei o y. E agora eu vou isolar o x. Se vocês pensarem, x ao quadrado menos 2x, se eu completar quadrado aqui, fica assim. Completar quadrado, vocês podem procurar aí nos livros de matemática, tá? Podem procurar na internet, digita lá completar quadrado, só para vocês terem uma ideia, que aí eu teria que dar uma aula só disso, tá? Então aqui, ó, x menos 1 ao quadrado menos 1 é exatamente x ao quadrado menos 2x. E isso é igual a y. O menos 1 está subtraindo aqui a parcela, a expressão que tem x, passa para o outro lado somando, então eu vou ficar com x menos 1 ao quadrado é igual a x mais 1. Agora, eu quero tirar essa potência aqui. Qual que é o inverso de elevar a 2? É extrair a raiz dos dois lados. Quando eu extraio a raiz do lado de cá, sobra x menos 1 para mim. Quando eu extraio a raiz do lado de cá, vai ficar raiz de y mais x. E isso implica que x é igual a raiz de y mais 1. E mais 1 fora da raiz. Por quê? Aqui o x ficou isolado aqui. Assim. X é igual. O menos 1 estava subtraindo o x. Vai passar para o outro lado, somando. Tudo bem? E aqui tem outra coisa também, né, galera? Quando eu extraio a raiz dos dois lados aqui poderia escrever essa expressão aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, né? Deixa eu só completar aqui. Tá? Mais ou menos isso vai ter que ser igual a raiz disso aqui. Opa, calma aí. Na verdade, vou fazer diferente aqui, desculpa. Ctrl Z. Vou colocar o módulo disso, né? A raiz daquilo ali tem que ser o módulo disso. Ou isso aqui, melhor, vai ser mais ou menos, vou fazer o tradicional. Fica mais. Isso aqui tem que ser mais ou menos raiz disso. Tá? Que vai implicar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Bom, cheguei aqui. Qual que é meu problema nessa expressão? Se vocês notarem, y mais 1 está dentro da raiz. Então, y mais 1 tem que ser obrigatoriamente maior ou igual que 0. Então, o y tem que ser maior ou igual que menos 1. Que é o que a gente já sabia, né? Lembrando do estudo do gráfico da função quadrática. Isso aqui é o que a gente já sabia, né?
para esse y tá associado ao x, para esse y está associado ao x, ele tem que ser sempre, para esse y estar associado a algum x do domínio, ele tem que ser maior ou igual que menos 1. Só assim para essa equação ter solução, tá? Então, como? Então, olha só, eu estou restringindo o y, ele tem que ser maior ou igual a menos 1. Mas o meu contradomínio são todos reais, então eu tenho infinitos valores aqui menores que menos 1, que não são imagem de ninguém, né? Ou seja, minha função f não é sobrejetora. Então, 3 formas de mostrar a não sobrejetividade da função. E a letra C agora, para terminar aí, seja f de R em menos 1 até mais infinito, com f de x igual a x ao quadrado menos 2x. Eu estou afirmando que essa função é sobrejetora, né, sobrejetiva. Nota que f de x igual a x ao quadrado menos 2x é a mesma lei de formação da letra B. E eu fiz de propósito, né? Essa letra B e essa letra C é para mostrar para vocês o seguinte. Eu posso restringir, que é o que eu faço, né? Qual que é a diferença da letra B para a letra C? Eu restringi o contradomínio da minha função. Na letra B, meu contradomínio era o conjunto dos números reais, eram todos os reais. Agora eu restringi. Eu restringi de propósito, para fazer a minha função ser sobrejetora, né? Então, como nós já vimos anteriormente, né, note que o contradomínio de f é igual à imagem de f, como vimos no exemplo anterior. Nós não afirmamos no exemplo anterior, e quem não se sentir confortável com essa afirmação, é só lembrar do estudo lá do gráfico da função quadrática, ou é só olhar para cá, aqui em cima mesmo, ó, no exemplo anterior, só olhar para cá, isso aqui está me definindo o conjunto de imagem, né? O que é um elemento ser maior ou igual que menos 1? Ele é aí do menos 1, né? É o intervalo semi-aberto aí, né? Fechado no menos 1, né? O intervalo de menos 1, fechado no menos 1 até mais infinito. Então, nota que aí aqui já é a definição mesmo, né? O conjunto imagem é igual ao contradomínio, né? Então, eu já defini aqui todo elemento aqui dentro, eu já provei na B, pelas continhas na B, já está provado que todo elemento aqui dentro está associado a algum x aqui do meu domínio. Então, o que eu quero falar para vocês? Qualquer função não sobrejetora, eu posso restringir o meu contradomínio à sua imagem para transformá-la em uma função sobrejetora, tá bom? Fazendo uma restrição no domínio, eu consigo transformar uma função não sobrejetora em uma função sobrejetora. Então, galera, bons estudos e até a próxima aula.